Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma disciplina. Eu sou a professora Isabela Silva e vou estar com vocês na disciplina de Planejamento em TCC. A nossa disciplina, ela vai acontecer 3 encontros. Nesses 3 encontros, nós vamos estudar sobre assuntos que são essenciais para a produção do seu TCC. E também são assuntos que não ficam apenas no TCC, mas que eles certamente são importantes para o decorrer do seu curso de formação profissional e até mesmo em outros espaços ou outros estudos que você esteja fazendo, que você pretende fazer. Na nossa disciplina, conforme consta no cronograma, nós vamos estudar sobre procedimentos didáticos, nós vamos estudar sobre como fixar melhor o conteúdo, como organizar o nosso estudo, como potencializar aquele momento que a gente tem para estudar o conteúdo que a gente tem que absorver e sobre normalização de trabalhos acadêmicos. Como vocês já devem saber, já devem ter ouvido falar, né? Talvez alguma professora já tenha cobrado isso até de vocês. Os trabalhos acadêmicos, eles devem seguir uma formatação, e essa formatação, ela é regida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas eu não vou aprofundar nisso agora, porque esse vai ser o tema da nossa terceira aula, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre procedimentos didáticos, sobre leitura e análise de texto. Aí vocês podem estar pensando, professora, nós vamos estudar sobre como fazer uma leitura? Porque às vezes a gente pode pensar, pode ser que tenha alguém que pense dessa forma, que é só pegar um texto e ler. Mas a forma como a gente pega esse texto e lê, ela pode ser melhor aproveitada ou não, a depender da forma como você faz essa leitura. Ok? E então, o material que nós vamos trabalhar na aula de hoje é um livro que ele é de referência na área da metodologia científica, um livro que se chama Fundamentos da Metodologia Científica, das autoras Marconi e Lakatos, e esse livro, ele traz muitas informações, é importante que vocês tenham até o livro na íntegra, né, como eu postei na plataforma, porque ele serve não apenas para a nossa disciplina, mas para outras disciplinas também que vocês queiram aprofundar sobre essas técnicas de leitura, sobre formatação, sobre como fazer pesquisa. Então, é um livro muito bom. Vou começar aqui, né, fazendo o compartilhamento para que a gente possa ir vendo o conteúdo e debatendo. Muito bem, já está aí em tela para vocês. Não é isso? Deve estar aparecendo. Ok, acho que sim, acho que agora já está. Então, muito bem. Procedimentos didáticos. Quando a gente vai falar sobre procedimentos didáticos, o primeiro deles é leitura, né? Então, como eu falei, leitura, a gente precisa saber ler. Ler é só pegar o texto e ver o que está escrito ali? Bom, a leitura, ela tem seus elementos, ela tem suas formas que fica melhor de fixar o conteúdo, da gente conseguir compreender. E leitura, ela é fundamental, não apenas para esse momento que vocês estão vivendo agora, da formação profissional, mas também a leitura, ela é importante para todos os aspectos da nossa vida. Os seus elementos, vamos lá. A leitura constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a ampliação do conhecimento, a obtenção de informações básicas ou específicas, a abertura de novos horizontes para a mente, a sistematização do pensamento, o enriquecimento do vocabulário e o melhor entendimento do conteúdo das obras. Então, veja aí que as autoras já começam colocando para a gente um tanto de elementos positivos que a gente vai conseguindo no decorrer do tempo em que nós vamos
inserindo a leitura no nosso cotidiano, no nosso hábito de conduzir os nossos estudos. Pessoal, a leitura, ela não é só pegar o texto e ver o que está ali escrito. A leitura, a gente ler significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais importantes dos secundários e, optando pelos mais representativos e sugestivos, utilizá-los como novas ideias, como novas interpretações, né? A gente não deve simplesmente ler um texto e só repetir o que está lá escrito. A gente pode acrescentar, a gente pode discordar, a gente pode construir conhecimento. Agora, a construção do conhecimento, ela só se dá no momento em que você também faz essa leitura de forma dedicada, de forma continuada. E não apenas de forma pontual, como por muitas vezes a gente faz essa leitura, a gente faz uma leitura só para estudar para a prova, para responder uma atividade, e a leitura ela não deve ser resumida apenas a esses momentos. Então, como começar? Para a gente fazer uma boa leitura, para que a gente possa fazer uma boa identificação do material que a gente escolheu. Nós temos aqui, as autoras, elas fazem uma sugestão de passo a passo, para que nós possamos ter de forma mais proveitosa, para que nós possamos conseguir absorver melhor o conteúdo. Então, peguei um texto, um livro. Desse livro, para que eu possa saber se ele vai ser do meu interesse, se esse livro vai ser do meu... se esse livro ele vai servir para a escrita do meu trabalho, eu posso seguir um determinado passo a passo. Como é? Primeiramente, quando você pega um livro, você vai olhar o quê? Primeiramente, você tem que ler o título. O título do livro, ele serve para aquilo que eu estou pretendendo, para aquilo que eu estou pensando para o meu trabalho? Por exemplo, você escolheu o tema de humanização, né? Então, apesar de que eu sei que é um tema muito amplo, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui. Então, você escolheu o tema de humanização. O título do trabalho já é falando sobre humanização em determinado setor. Então, o título é isso mesmo que eu quero? Pelo título está ok. Então, você já se interessa por aquele livro. Data de publicação. É muito importante que a gente verifique de quando é essa obra. Quanto mais recente, quanto mais atualizada, a gente vai ter informações melhores. Mas só que, ao mesmo tempo, a gente deve ter cuidado, porque às vezes os alunos podem se confundir sobre a questão da data de publicação. Por um lado, quando a gente pega uma obra que ela é recente, a gente vai ter essas informações que elas são atualizadas, então elas são muito importantes para que a gente possa se manter nesse âmbito, nesse aspecto das atualizações, das informações mais recentes, de repente as mudanças, os acréscimos que estão acontecendo nessa área. Por outro lado, você pode perguntar assim, professora, e os clássicos? Os clássicos, a grande parte deles, se ele é clássico, geralmente ele não é recente, né? Porque daqui que uma obra se torne um clássico dentro de uma determinada área, ela leva tempo até ela ter esse tipo de reconhecimento. Então, aí você deve também saber como utilizar. Tanto utilizar os clássicos, aqueles livros que já fazem parte da tradição
da sua área, como, ao mesmo tempo, está buscando os debates mais atualizados, ok? Geralmente no livro, ele pode ter orelha ou contracapa. Orelha é essa parte do livro aqui. Deixa eu ver se está dando para visualizar. Deixa eu ver aqui, parece que o computador está querendo travar. Aqui, essa parte aqui do livro, essa parte aqui do livro, não sei se está dando para ver bem, é o que a gente chama de orelha. Então, ela geralmente consta uma descrição do que vai contar do que vai conter no livro. Então, você pode dar uma lida lá, é onde geralmente também você tem as credenciais da autora, do autor. Ou seja, quem é essa pessoa ou essas pessoas, né? De onde é que elas são, o que é que elas estudam. Então, você, na orelha, você vai encontrar essas informações. E se o livro não tiver, que também não é um item obrigatório, alguns livros têm, outros não, mas você pode também ter a contracapa. E aí, na contracapa, você também vai ter informações já ali iniciais. Ou seja, é o primeiro contato que você vai estar tendo com o livro. O título, de que ano ele é, quais as informações dessas partes que são orelha ou contracapa. E aí você já vai selecionando, você já vai perceber. Aí é algo bem inicial, é o contato inicial que a gente faz com o livro, e a gente já vai sentindo, quero, não quero, vai dar certo para mim, não vai. E aí vai para o próximo passo, que é o índice, ou que a gente chama índice ou sumário, que aí vai ter o quê? Todos os capítulos e subitens que constam no livro. Justamente também pelos capítulos, pelo título dos capítulos, você vai conseguir já perceber quais os aspectos, quais os assuntos que esse livro aborda. Então, você vai já sentindo, isso aqui, apesar do título estar interessante, apesar de ser um livro recente, ainda não é bem esse assunto que eu estou querendo. Então, você pode deixar de lado. Ou se então eu vou comprar esse livro, eu vou fazer uma cópia dele, então você já vai se interessando em adquirir aquela obra. Mas, e aí, quanto mais você vai se aproximando, digamos assim, quanto mais você vai se aproximando da obra, mais aí você vai tendo interesse em aprofundar. E aí você vai ler outras informações. Perceba que a gente ainda não está lendo o livro. São as partes, essas são, podemos dizer que é o percurso para que a gente possa ir se aproximando do livro sem ainda pegar e fazer a leitura exatamente do conteúdo. E aí tem outras partes também, tem a questão da introdução, ou prefácio, em que o autor, ele vai dizer qual a metodologia utilizada no livro, a metodologia utilizada na escrita do livro, quais foram seus objetivos para a escrita desse livro. E aí você vai lendo, e a cada passo, a cada passo que você vai seguindo, você vai percebendo o seu interesse ou não no livro. E aí, por fim, você pode ver a bibliografia. A bibliografia, geralmente, ela vem no final. Só que livro, ele depende muito da editora. Alguns livros, eles vêm com a bibliografia seguida ao final de cada capítulo, ou pode vir com a bibliografia no geral, no final de todo o livro. E alguns livros, inclusive, vão fazendo como citações ali de nota de rodapé. Então, isso vai depender da editora. Mas ver a bibliografia que o autor ou a autora utilizaram também é importante. Então, pessoal, temos aí esses seis passos para que você possa já fazer a identificação. Esse livro que eu quero, gostei, é interessante, vai me ajudar na escrita do meu artigo, ou ainda não é isso, tenho que fazer uma procura ainda mais detalhada. Isso é muito variado, que vocês vão vendo, vocês vão absorvendo a cada livro que vocês vão entrar em contato. E aí você pode dizer, professora, mas nem todo o material que eu vou utilizar é livro. Então, você vai seguindo esse passo a passo, você pode ir seguindo esse passo a passo. Também nos materiais virtuais,
nas revistas, você vai colhendo as informações de acordo com o que está disponível ali, porque se o que tem é uma dissertação, se o que tem é uma tese, então você vai ver o quê? Você vai ver a data, você vai ver as credenciais da autora, você vai ver a bibliografia, você vai ler a introdução, você vai ler o resumo. Então, tem esse passo a passo do livro, porque o livro, ele é a fonte principal, né? É a fonte mais tradicional, mas a gente sabe que muitas vezes a gente consegue materiais bons, materiais ótimos, e eles não são necessariamente nesse formato de livro. Então, você conhecendo esse passo a passo a ser utilizado no livro, você vai utilizar também nos outros materiais que for consultado, de acordo com o que tiver naquele material a ser consultado. E aí, pessoal, todos nós, todos e todas, devemos ter essa preocupação em informar a nossa biblioteca, não apenas comprando livros. Quem pode, né, é importante, é interessante. Na área de vocês, certamente você vai desenvolvendo, em cada área que a gente estuda, a gente vai desenvolvendo uma certa inclinação sobre um assunto. A gente pode ter aqueles assuntos que a gente gosta mais, aquela disciplina que a gente gosta mais, que se identifica, e a partir dela você vai se aprofundando, aquela área mais específica que você vai atuando. Então, isso aí vai direcionando as suas leituras. Eu gosto desse assunto, então eu vou trazendo, vou juntando esses materiais. Posso comprar livro? Posso comprar. Não posso? Você pode comprar o livro, ele no formato virtual, que às vezes ele sai mais barato do que a cópia física. Você pode ir juntando aí num pendrive, no HD, no seu computador, materiais de revistas virtuais, de artigos, de matérias. Então, você pode ir formando essa biblioteca. Biblioteca não é apenas aquela ideia que a gente tem, até pouco tempo atrás, inclusive, de que biblioteca era a gente ter necessariamente os livros em casa. A gente pode ter também esses materiais de forma virtual. Então, é muito importante, é muito interessante que a gente vá tendo esse acúmulo teórico. Às vezes, já escutei, né, a aluna, o aluno falando assim, professora, eu leio, mas não entendo. Então, professora, estou lendo esse texto aqui, o que foi que você compreendeu? Ai, não compreendi nada. Não entendeu nada? Não tem como. Não tem como você fazer uma leitura e não entender absolutamente nada. Alguma coisa você entendeu. E às vezes a aluna ou o aluno pode dizer assim, além de dizer que não entende, e ainda diz assim, eu li mais de uma vez, não consegui. Então, se você é essa pessoa que sente dificuldade de compreender, você lê, não entende, vamos lá. As autoras vão trazendo aqui alguns aspectos que nos ajudam a fazer o que elas chamam de uma leitura proveitosa. Como fazer essa leitura proveitosa para que a gente possa obter resultados satisfatórios? Então, pessoal, o primeiro passo de todos, nós devemos ter atenção. Então, você tem que estar concentrada naquilo que você está fazendo. Você deve estar ali aplicada. E não você fazer a leitura com pensamento em outra coisa, verificando o celular, em um ambiente que não proporcione tranquilidade. Então, a primeira coisa, por isso que às vezes a gente lê e não consegue absorver, porque o primeiro elemento de todos, que é a gente ter atenção, a gente não tem. A gente faz de forma desconcentrada. Já começa daí. A gente tem que ter intenção. Eu estou fazendo essa leitura aqui para quê? Eu estou fazendo essa leitura com qual objetivo? Por que eu estou fazendo essa leitura?
É uma leitura que eu estou fazendo para conseguir novas informações. É um assunto novo. Eu não conheço. É o início da disciplina. Ou eu estou fazendo essa leitura aqui, mas é um assunto que eu já tenho conhecimento. Eu estou fazendo, é um assunto que eu já tenho conhecimento. Eu estou fazendo a leitura aqui para conseguir adensar, para conseguir adensar o conhecimento que eu já tenho. Eu estou fazendo uma leitura aqui porque é um livro de literatura. Eu estou lendo só, digamos, para ajudar a passar o tempo, para espairecer como um lazer. Então, qual é a sua intenção? Qual você tem que saber. Dependendo da sua intenção, você vai ter uma forma, às vezes, mais rígida ou mais flexível de conduzir a leitura. A leitura Desculpe. A leitura, ela requer reflexão. Ou seja, não é simplesmente ler. Então, se eu pego esse texto e faço reflexão. Consideração e ponderação sobre o que se lê, observando todos os ângulos, tentando descobrir novos pontos de vista, novas perspectivas e relações. Desse modo, favorece a assimilação das ideias do autor, assim como esclarecimento, convencimento delas, que vai aprofundar, espírito crítico, avaliação do texto, implementa o julgamento, comparação, aprovação. Então, se você vai lendo, e não reflete, ao final da segunda página, você não vai mais nem conseguir lembrar o que é que está na primeira. Então, não é simplesmente ler por ler, mas é ler e entender. O que é que as autoras estão querendo dizer com isso? O que é que as autoras estão querendo dizer nesse capítulo? O que é que as autoras estão querendo dizer nessa página? Se você terminou, chegou ao final da página, você não consegue. Peraí, o que era que tinha no primeiro parágrafo? Nem me lembro mais. Aí, ou seja, você está sem atenção e sem reflexão, porque você não está conseguindo se concentrar. Então, é por isso que às vezes a gente lê e não consegue compreender, não consegue absorver. Nós devemos ler e ir refletindo para que a gente consiga assimilar as ideias que estão no texto. A leitura, ela também suscita de nós o espírito crítico. Então, assim, crítico, aí abrindo um parênteses. Crítico, que a gente fala aqui na disciplina de metodologia, não é dizer assim, como a gente costuma falar, fulano é muito crítico. Né? Ou seja, aquela pessoa que só reclama, que só coloca defeito e tal e tal. Quando a gente fala de crítico, fazer uma crítica, ter um espírito crítico, quando a gente utiliza essa palavra na disciplina de metodologia, nós queremos falar sobre ser avaliadora, mas de uma forma positiva. Quando eu tenho um espírito crítico, ou seja, eu consigo avaliar, eu consigo aprovar, eu consigo discordar, eu consigo fazer aquele julgamento, mas é um julgamento não apenas de dizer assim, o texto é bom, o texto é ruim. Não, é você ler, compreender e a partir dali você ter os aspectos com os quais você concorda e com os quais você não concorda. E se você não concorda, por que que você não concorda? Então, esse é o direcionamento do que se chama do espírito crítico. Certo? Então, não é fazer uma leitura por fazer ou dizer que não está bom só por dizer, mas você conseguir ter percepções, filtrar o que está ali naquele texto, fazendo essas percepções de concordar, de discordar e trazendo outras ideias também. Você deve fazer uma análise. Uma análise é você dividir esse tema em partes e é você ter entendimento de toda a sua organização. Então, depois da nossa aula, depois de você fazer a leitura do texto,
né, desse capítulo do livro que nós estamos trabalhando, você vai fazer uma análise, se foi bom, se não foi, se o texto, ele realmente, se esse material realmente vai contribuir para a escrita do seu artigo, se não vai. E o último passo é a síntese, é a reconstituição das partes. Então, síntese, pessoal, é um sinônimo para quê? Para resumo. Então, vamos fazer aqui, faça uma síntese, ou seja, de forma resumida, mas apresentando uma sequência lógica. Esse texto fala sobre o quê? Então, se a gente for fazer um texto, uma síntese da aula de hoje, não é já pelo assunto que nós vamos estudar, uma síntese é o quê? Como fazer leitura, nós podemos dizer que a síntese do texto, desse capítulo do livro, é o quê? É aprender sobre procedimentos didáticos, como fazer leitura e análise de texto, qual a sua importância para a nossa formação profissional. Então, essa é a síntese. É você ler o texto e você dizer de forma resumida qual o objetivo que é que nele consta. A nossa leitura, para que ela seja proveitosa, ela tem algumas formas de acontecer. E aí você vai escolher. Você pode escolher, ou a professora pode passar uma atividade dessa forma. E aí vamos ver. Que procedimento é esse que eu posso adotar para que a minha leitura se torne proveitosa? Scanning é a procura de certo tópico da obra, utilizando o índice ou sumário. Leitura é uma leitura bem superficial. Como eu falei, se você está estudando, querendo aprofundar o seu conhecimento, querendo escrever sobre humanização, você pega o livro, então você vai ler, pega um determinado capítulo, então de repente alguém escreveu sobre os processos de humanização na atenção básica. Então, você pega um livro que fala sobre humanização. Aí você vai lá no sumário e vê se tem algo específico sobre a atenção básica. Ok. Só de você pegar o livro, ler o livro pelo título, pelo sumário, e separar aquele capítulo. O livro tem 5 capítulos. Você pega aquele capítulo que você tem interesse, vai fazer essa leitura específica, então você já está fazendo já está utilizando esse método. Tem um método também, um outro método que se chama skimming, é a captação da tendência geral, sem entrar em minúcias. Então, é você ler título, subtítulo, ver se tem ilustrações, ler apenas a metodologia. Então, é você fazer uma leitura ali também ainda inicial. Porque, veja só. Peraí. Opa, só um instante aqui. Quando a gente está fazendo na forma de scanning, a gente vai ler o sumário, o título, e a gente vai ler assim algum parágrafo e vai procurar separar palavras-chave. No skimming, a gente vai verificar, além de título, a gente vai ler parágrafo, a gente vai também já entrando na parte da metodologia. Qual foi a metodologia que foi utilizada na escrita desse trabalho? Existe também o tipo de leitura que é a leitura do significado. É uma visão ampla do conteúdo, principalmente do que interessa para você. É você fazer uma leitura toda de uma vez, porque é pegar o texto e começar a ler, porque, melhor explicando, quando a gente está fazendo a leitura, se você não conseguiu compreender aquela parte, é importante que você volte, não passe direto, né? Então, tem algumas
às vezes acontece de alguns parágrafos consecutivos e você não consegue compreender. Então, você volta, né? Não, peraí, cheguei já num determinado momento que eu não estou conseguindo absorver, volto. E quando você volta, aí você vai tentar desanuviar aquele conteúdo, tentar deixar ali de forma mais nítida. Mas quando a gente está fazendo essa leitura do significado, a gente não vai se deter muito, não nesse primeiro momento, não vai se deter muito a essa questão de não entendi, vou voltar. Não, você vai lendo, porque o objetivo não é que você compreenda parágrafo por parágrafo, mas para que o objetivo dessa leitura é que você entenda os aspectos principais e não os secundários. Mas a ideia geral desse texto, qual é? Então, você consegue fazer essa leitura, você consegue ter essa compreensão mais geral, mesmo que fiquem algumas pequenas lacunas. Existe também a leitura de estudo ou informativa, que essa daí já requer uma absorção mais completa do conteúdo. E aí já é ao contrário do significado, porque eu li, não entendi. Não entendi esse parágrafo. Eu estou lendo aqui, já encontrei 3 palavras cujos os significados eu não entendo. Vou marcando ali, né, de caneta vermelha, marcando não entendi. Se for na leitura de significado, você pode pegar o texto e marcando de caneta vermelha o que você não entende. E no final, ou depois em outro momento, você pode voltar. Na leitura informativa, você não deixa passar. Você vai, não estou entendendo isso, vai para o dicionário. Não estou entendendo essa parte, não estou entendendo esse tópico, não entendi o conteúdo aqui do que está nessa ou naquela página, você não passa para frente. Você filtra e você fica ali para você conseguir ter uma absorção mais aprofundada. E temos também a leitura crítica, que essa daí já é a mais completa de todas. Por quê? Porque ela suscita de você não apenas a leitura. Se eu pedir a você para fazer uma leitura crítica desse texto aqui, então você vai ler, e após você ler, você vai dar o seu ponto de vista, a sua compreensão, a sua interpretação sobre o texto. O que foi que você entendeu, o que foi que você concordou, o que foi que você não concordou. Então, na parte crítica, você tem que ter argumentação. O espírito crítico é esse, é você ter argumentação. Não é só dizer, eu concordo com a autora. Eu não concordo. Mas, além disso, de você se posicionar diante do texto que você leu, você deve ter também argumentação. Ok? Então, se a professora pede para vocês fazerem algum desses tipos de leituras, dá o texto lá e você fazer algum desses tipos de leituras, agora vocês já sabem como é, e elas vão de acordo com a sua necessidade, né? Então, se você quer algo ali, algum trabalho mais rápido, tem essa scan, skim, mas para a escrita do artigo, o que a gente recomenda mesmo é que você faça a leitura crítica. Claro que pode ser um passo a passo. Primeiramente, fazer uma leitura mais superficial, depois eu ia voltar e ir aprofundando na leitura daquele material. Pode ser feito dessa forma, sim. Agora, o que não pode é querer escrever o artigo Desculpe. O que não pode é você querer escrever o artigo fazendo uma leitura superficial dos materiais. Por isso que lá no começo as autoras falam como é importante você conseguir, desde já, ir montando a sua própria biblioteca. A leitura ela acontece em fases. Ela acontece em etapas. E que etapas são essas e como que elas vão acontecendo? Tem a leitura de reconhecimento. Vamos lá. Que tipo de leitura a gente vai fazendo ou como ir seguindo essas etapas? A gente faz um reconhecimento, leitura rápida, cuja finalidade é procurar um assunto. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer como a gente falou no começo. O título, o sumário, se for um artigo, o resumo,
já para ver ali que ideias iniciais. Se for livro, você vai ler o título, a orelha, a introdução. Se for artigo, você vai ler o título, o resumo e a introdução. A leitura exploratória é aquela de sondagem, em que você vai localizar informações que você já sabe que existe ali. Por quê? Porque você não já fez uma leitura prévia? Você não já deu uma lida no sumário? Você sabe que ali vai ter o assunto. Por quê? Porque no sumário já consta. Então, se eu tenho esse livro e eu sei que no capítulo 3 vai falar sobre os processos de humanização na saúde básica, então eu já posso me direcionar para o capítulo 3, porque nesse momento é esse o assunto que eu tenho vontade e necessidade de me dedicar nesse momento. Existe a leitura seletiva. É a leitura que visa a seleção das informações mais importantes relacionadas com o problema em questão. Então, de repente, eu peguei aquele livro e o livro fala todinho sobre saúde básica e os atendimentos básicos, né, da saúde. E aí eu vou falar sobre, tem lá sobre humanização, mas vem falar desde como que está previsto, dos princípios do SUS, como surgiu a divisão da saúde por esses níveis de complexidade, tal e tal. É isso que você quer, desde essa parte histórica, desde essa parte que vai se voltar para as legislações? É isso que você quer ou não? Se é o que você quer, você vai se direcionar. Se não, você vai apenas, você vai peneirar o que você quer e o que você não quer. Se mesmo dentro daquele capítulo está se voltando muito para a parte de legislações, e não é isso que você tem interesse nesse momento, é para isso que você deve fazer uma leitura de reconhecimento, depois uma leitura exploratória e depois uma leitura seletiva, para separar exatamente aquelas informações às quais você quer se deter, se direcionar. A leitura, ela pode ser reflexiva, que é o quê? Refere-se ao reconhecimento e à avaliação das informações, das intenções e dos propósitos do autor. Então, quais as informações? É você refletir, é você, digamos que, entrar na vibe do autor. O que ele está querendo trazer, quais as informações, o que é que está previsto ali, o que é que você está entendendo, o que é que você está concordando. Então, gente, não é apenas ler, é pensar sobre isso. Quando eu penso sobre determinado assunto, eu estou fazendo uma reflexão. Opa. E aí a sua leitura pode ser crítica, né? É você saber diferenciar as ideias principais das ideias secundárias. Você vai separar elas por ordem e é você ter argumentação. Ter argumentação é fundamental. Então, essa leitura crítica é você saber argumentar, é você ler, separar as ideias principais das ideias secundárias e, a partir de então, você conseguir dar definição, ter argumentação, ok? Nós temos, a leitura interpretativa, que a leitura interpretativa, às vezes, a gente tem dificuldade. Às vezes, por quê? Porque você tem que estar concentrada naquilo que você quer. Por quê? Porque você vai ler e você vai fazer uma associação das ideias. Você não vai apenas ler, você vai conseguir
Pelo menos é o que se espera, né? Que a gente consiga fazer comparação de ideias, você conseguir fazer comparação entre o que a autora A está falando sobre esse assunto e o que o autor B está falando sobre esse assunto. Então, você vai ter uma leitura mais aprofundada, é uma leitura em que você já deve ter um conhecimento. Eu posso pedir uma leitura interpretativa para você sobre determinado assunto? Bom, eu só posso, como minha disciplina é relacionada a essa parte de metodologia, eu só poderia pedir essa forma de leitura, uma leitura interpretativa para vocês, de um assunto que vocês já estudaram. Não posso passar um assunto aí de forma aleatória. Por quê? Porque a gente precisa ter um conhecimento um conhecimento sobre esse assunto. Se você não tem conhecimento sobre esse assunto, se você não tem um acúmulo de leituras, não tem como a gente fazer leitura interpretativa. E a leitura explicativa é aquela de verificar, né, os fundamentos que o autor traz. E essa leitura, ela não é muito utilizada assim, quer dizer, para vocês nesse momento, porque geralmente ela é para a produção de trabalhos mais densos, como monografia, dissertação ou tese, certo? E aqui, as autoras vão trazer assim, exemplos das sucessivas fases da leitura informativa. Elas vão trazer um texto, certo? Então, essa parte aqui eu vou pular, tá bom? Mas é porque elas vão trazendo um exemplo prático. Esse material é bem bacana porque elas trazem até algumas ideias que a gente pode considerar que são bem óbvias. Porém, é importante que a gente também esteja fazendo. Sublinhar e resumir. Então, nesse primeiro momento, nós aprendemos sobre como é importante a leitura, quais os pontos positivos, que são inúmeros, né? A gente quando lê, a gente consegue escrever melhor, a gente consegue interpretar melhor, a gente consegue adensar o nosso vocabulário, formar conhecimento sobre um assunto, adensar conhecimento sobre um assunto que você já tem algumas informações iniciais. E agora, elas trazem uma dica aqui que é justamente o que vocês estão vendo até, inclusive, aqui no meu texto. Sublinhar e resumir. A leitura informativa também é denominada de leitura de estudo. E, assim, existem técnicas que a gente pode desenvolver que, às vezes, a gente até faz sem saber que aquilo é exatamente uma técnica de metodologia, mas para que a gente consiga estudar melhor, para que a gente consiga absorver melhor o conteúdo, a gente deve, além daquele passo a passo, de ter concentração, atenção, de fazer as leituras seguindo um passo a passo que vai de uma leitura mais ampla para uma leitura mais minuciosa. E aí, a gente deve entender que eu acho que vocês sabem disso, que cada texto ele vai ter uma ideia. Cada texto ele tem seus conceitos. Essas ideias, esses conceitos, a gente pode dizer que são o quê? São as palavras-chave. São as palavras-chave ou as ideias que direcionam o que está ali escrito. E aí, para ficar mais fácil, é justamente isso que eu sempre faço e que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão vendo que o meu texto está todo sublinhado, não é isso? Todo texto que eu vou lendo, seja no Note, ou seja nos livros, no material impresso, no material físico, eu estou sempre grifando.
Eu tenho um monte de marca-textos e quando é no computador também. Porque, gente, esse é o recurso mais básico, mais elementar de qualquer pessoa que esteja fazendo leitura. O bom leitor utiliza o recurso de sublinhar. E sublinhar, marcar, escrever do lado, marcar texto, canetas. Gente, olha, eu tenho um monte aqui. Vou até mostrar aqui para vocês. Pegar aqui. Eu tenho vários marca-textos coloridos. Tem mais aqui do lado. E costumo que as alunas me dão também aqui, ó, tudo marca-texto. Sou viciada em ter marca-texto, porque eles são muito importantes para que a gente possa fazer as nossas leituras. Esses post-its também. Então, meus livros e meus textos, eu é assim, eu vou lendo e vou grifando. Vou lendo e vou marcando, porque para mim é um recurso fundamental. E quando a primeira vez que eu fiz a leitura desse material, já tem algum tempo, né? Que eu geralmente costumo utilizar esse material para disciplinas de metodologia e TCC e pesquisa, né? E aí, quando as autoras, da primeira vez que eu vi, né, que o bom leitor utiliza o recurso sublinhado, eu digo, pronto, eu já estou no caminho certo, esse é o primeiro passo. Porque, então, vocês estão vendo que o próprio texto, o meu texto, ele já é marcado nas ideias principais. Por quê? Porque eu vou lendo e vou grifando as ideias principais. Isso não dispensa que você que está assistindo a aula vai ler o material todo? Vai. Inclusive, para você, as ideias principais podem ser essas que não estão marcadas, porque as ideias que estão marcadas são ideias principais, são palavras-chave para mim, é a minha interpretação do texto. Mas você pode, quando estiver lendo, dizer, a professora nem falou sobre isso, isso é tão importante, isso é tão interessante, a professora não falou, mas pode ter sido... Porque, de repente, pode ter passado batido? Claro, pode ter acontecido isso. Como também, para mim, não foi tão importante. Mas se para você você vai grifar, você vai marcar. Então, é importante. Por quê? Porque a gente, quando volta no texto, os elementos já estão ali separados. Se você vai falar sobre humanização, estou lendo aqui os textos e estou vendo algumas informações que eu sei que vão ser importantes para mim, eu já estou marcando aqui com o meu marca-texto vermelho. Então, algumas informações que eu sei que vão servir para esse capítulo, e aqui eu já vou marcar de marca-texto verde, ou de caneta, né? Enfim, à vontade. Já vou marcando aqui as ideias que vão servir para estudar para esse outro assunto, para esse seminário, para esse trabalho. Então, você pode sim fazer isso. Agora, para marcar, professora, para marcar, é só pegar o texto e sair marcando, passando marca-texto? Não. Primeiramente, a gente não recomenda que, se você... É a primeira vez que eu estou tendo o contato com esse texto. Já vou marcar de primeira? Não, vamos com calma. É importante que você, primeiramente, leia e compreenda. Quando você compreende, aí você pode voltar e aí você vai marcar. De acordo, as autoras vão dizendo aqui, usando 2 traços, não sei o que mais. E aí elas colocam dessa forma, mas isso é muito livre. Se você prefere fazer com canetas coloridas, se você prefere, se for livro, utilizar esses... Eu chamo post-it, né? Mas utilizar esses post-its para ir marcando. Cadê meu livro? Esse livro que eu também utilizo, porque acho que aqui não dá para ver, mas ele é todo marcado também. Não sei se na câmera dá para ver. Mas ele também é marcado algumas ideias que quando eu pego aqui nesse livro, que ele é um livro que eu utilizo bastante, em uma disciplina que eu ministro em serviço social, e aí eu já sei onde é que estão aquelas ideias. Por quê? Porque, gente, é um crime você ficar dobrando orelha de livro. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então, a gente pode utilizar os post-its para eles irem marcando. E assim você vai fazendo de acordo com a sua criatividade, né? Uma coisa que eu particularmente também gosto de fazer é o significado de algumas palavras, porque eu vou, pesquiso, e naquele momento eu me lembro, depois você esquece. É importante também que você anote o significado, porque de outra vez, quando você voltar daqui a algum tempo, voltar para o material, vai estar lá escrito, tá certo? E de repente, se você está estudando para a prova, não entendeu, marca um X, coloca interrogação, então, para não deixar o assunto ali vazio. Certo?
Então, assim, aqui as autoras eu não vou adentrar, porque elas vão trazendo aqui algumas formas muito específicas, que eu, particularmente, aí, ó, eu tenho a audácia de não concordar necessariamente, porque elas vão falando que deve utilizar um traço, dois traços, escrever dessa e daquela forma, e eu já não concordo, porque eu acho que nesse momento do texto, elas falam de uma forma muito fechada, e para mim isso vai da criatividade de cada pessoa, dos instrumentos que você gosta de utilizar, da forma como você prefere organizar. O importante é que você organize essa leitura, use marca-textos, use canetas, para que você possa deixar o seu texto ali marcado sem pena, tá bom? Mas também não é riscar de alto a baixo, e sim ir grifando as ideias principais. Porém, você só entende as ideias principais quando você tem uma leitura aprofundada sobre o texto. Se você lê sem atenção, se você lê sem concentração, se você lê sem objetivo, e eu pedir para você fazer um resumo, fazer uma síntese, me dá as palavras-chave desse texto, se você não estiver concentrado, você não vai conseguir. Nunca é demais repetir que a leitura é um dos meios para ampliar o vocabulário. Isso é muito importante, pessoal, porque nós estamos no momento da nossa formação profissional. Nós devemos ter conhecimento sobre a forma como a gente escreve aqui no curso. A gente não deve se dirigir de forma, porque às vezes a gente quer escrever, da mesma forma que a gente fala, utilizando um vocabulário coloquial. E a escrita acadêmica, a escrita da formação profissional, ela requer uma formalidade. Ela requer que a gente deixe esses coloquialismos de lado e a gente deve se reportar para a norma culta da ortografia, da escrita. A gente deve buscar ampliar o nosso vocabulário. Aí, às vezes, a aluna pode até falar assim, professora, eu não consigo colocar palavras tão bonitas no meu texto. Mas aí você está treinando para utilizar essas palavras. E palavras bonitas não é necessariamente sinônimo de palavras difíceis, mas palavras que deixem o seu texto organizado, que deixem o seu texto coerente. Isso é fundamental. Vocês já devem ter sido cobrados e cobradas por isso. Quase todo o trabalho que a gente faz, minha gente, a gente escreve relatórios. Então, é muito importante que esses relatórios, eles estejam bem escritos, organizados. E como que eu faço isso, professora? Primeiro passo, leitura. Tudo surge a partir da leitura, ok? Nós temos aqui algumas dicas sobre como fazer resumo. Porque o que é um resumo? É você condensar o texto. É você trazer ele com parágrafos de forma que você tenha ideias concatenadas, ideias sequenciais, e não em tópicos separados. Um resumo é você ler o texto, compreender, refletir sobre ele e trazer o resultado. Ou seja, o resultado é você escrever o texto de forma coerente, de forma coesa, com suas próprias palavras. Uma técnica super importante, para que nós possamos fixar melhor o conteúdo. Aqui as autoras vão trazer o exemplo de como fazer um bom resumo.
Aqui em cima é a referência, qual texto foi utilizado. E aqui ela fez o resumo. Ela vai explicar como o resumo foi feito. O resumo pode ser feito em forma de texto, um texto corrido. Estão vendo que é um texto corrido? Um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. Ou o resumo ele pode ser feito em forma de esquema. Pode ser os tópicos, especificando só os tópicos, sem dizer, trazer necessariamente o conteúdo sobre ele. Certo? Aí vocês vão dizer, professora, sobre resumo vai ser só isso? Não, nós vamos, acho que na aula seguinte, se eu não me engano, na próxima aula, nós vamos estudar de forma mais detalhada sobre resumo. Mas aqui vocês já vão fazer a leitura desse material e na próxima aula vocês já vão saber um pouco. Mas aí ela traz, primeiramente, a referência, né, de onde foi que texto é esse. Aqui é o próprio texto, o texto é esse, tal, tal, tal. E aí as formas de resumo, que pode ser como um esquema ou como um texto. Opa! Ou como um texto. Mas aí a gente vai aprofundar, tá bom? Análise de texto. Para que a gente possa fazer essa atividade de análise de texto, ela tem o que se chama, as autoras chamam de que tem um passo a passo, né? Tem as fases. A análise de um texto refere-se ao processo de conhecimento de determinada realidade e implica o exame sistemático dos elementos. Portanto, é decompor, separar o todo em partes. Como que a gente pode fazer isso? A primeira parte compreende a decomposição dos elementos essenciais e sua classificação. Passa-se de uma ideia-chave geral para um conjunto de ideias mais precisas. Então, é você pegar as ideias mais amplas e seguir para as ideias mais precisas. Se a gente fosse fazer isso no nosso texto, quais são as ideias mais amplas? Procedimentos didáticos. Quais são procedimentos didáticos, análise de texto, leitura? Essas são as ideias mais amplas, não é isso? E quais são as ideias mais precisas? As ideias mais precisas, as ideias mais detalhadas. Nós estudamos o quê? Nós estudamos sobre... Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Nós estudamos sobre os elementos da leitura, nós estudamos sobre como fazer fixação de conteúdo por meio do grifar os textos, nós sublinhar, né? Ela chama de sublinhar. Então, a gente viu sobre sublinhar textos, a gente estudou sobre a importância da leitura, a gente estudou as formas de fazer leitura, a gente estudou leitura informativa, qual o passo a passo da leitura informativa. Então, essas são as informações que nós estudamos, que são as mais detalhadas, as mais precisas. Existem as ideias gerais, né? Passa-se de uma ideia-chave geral, ou seja, que ideia-chave geral foi essa da nossa, que está sendo, né, da aula, procedimentos didáticos. Quais são as ideias mais específicas? Leitura, análise de texto, como sublinhar, a importância da leitura, como fazer leitura. E aqui elas vão trazendo ainda sobre aquele outro texto que elas apresentaram ali no aspecto, na atividade do resumo. E aqui elas vão trazendo a atividade prática.
O que é bom porque ajuda vocês a fixarem o conteúdo, não é isso? A segunda fase é a generalização. Após a classificação, fundamentada em traços comuns dos elementos constitutivos, pode-se formular afirmações aplicáveis ao conjunto. Ou seja, você pode generalizar de forma. O que é generalizar? É você trazer daquilo. É você trazer de forma ampla. É o caráter mais geral. Você pode até fragmentar, mas você pode trazer aquilo ali de uma forma mais ampla. Então, de uma forma mais ampla, o nosso texto seria sobre o quê? Sobre metodologia, sobre produção de texto, né? Então, são as palavras, se a gente for fazer uma análise de forma generalizada da nossa aula, certo? Permite a classificação, uma vez que um elemento particular pode ser incluído no geral. Então, que elemento particular é esse que a gente pode trazer aqui para a nossa aula? Procedimentos didáticos, metodologia, são palavras-chave, são palavras amplas que definem, que contemplam o que está sendo estudado na nossa aula. Objetivo e procedimento. A análise do texto tem como objetivo levar o estudante a aprender a ler, a ver, a escolher o mais importante dentro do texto. Reconhecer a organização e estrutura de uma obra ou texto. Interpretar o texto, familiarizando-se com ideias, estilos e vocabulários. Chegar a níveis mais profundos de compreensão. Reconhecer o valor do material, separando o importante do secundário. Desenvolver a capacidade de distinguir fatos, hipóteses e problemas. Encontrar as ideias principais ou diretrizes e as secundárias. Perceber como as ideias se relacionam, identificar as conclusões e a base que as sustentam. Então, vejam só, pessoal, quando a gente às vezes fica até cobrando da aluna, do aluno, que esteja fazendo leitura, que compreenda, você deve compreender, você deve entender, pessoal, mas essa cobrança, ela é porque geralmente a professora ou o professor tem uma compreensão de todos esses elementos, e às vezes a aluna está cansada, ela reclama que tem muita coisa para fazer, tem muitas atividades, tal e tal, mas quando a gente cobra que vocês tenham essa dedicação, é por causa disso aqui, é porque você tem que aprender, porque é fundamental fazer leitura. E quando você vai colocando isso no seu cotidiano, vai se tornando uma prática naturalizada, mais tranquila. O mais difícil é começar. Mas depois você vai conseguindo distinguir os textos, você vai conseguindo ampliar o seu vocabulário, aumentar o seu conhecimento sobre um determinado tema, e você vai conseguir se posicionar sobre determinado assunto, porque a gente só pode falar sobre um assunto quando a gente tem conhecimento sobre ele. E como professora, como que eu consigo adquirir conhecimento? O caminho só é um, por meio da leitura. Esse procedimento ele deve conter as seguintes etapas. Para se ter um sentido completo, proceder à sua leitura integral com o objetivo de obter uma visão do todo, ou seja, compreender a ideia ali daquele texto. Depois você vai reler o texto, assinalando ou anotando palavras e expressões desconhecidas, valendo-se de um dicionário para esclarecer seus significados. Ou seja, aí entram em ação os post-its, as canetas, os marca-textos. Dirimir as dúvidas, fazer nova leitura visando a compreensão do todo,
Então, li, não entendi, algumas palavras que eu não conheço ainda, algumas ideias, que é comum a gente ler um texto e não compreender muito bem determinada parte. Tornar a ler, procurar a ideia principal, palavra-chave, que tanto pode estar explícita quanto implícita no texto. Às vezes, encontra-se confundida com aspectos secundários ou acessórios. Localizar acontecimentos e ideias, comparando-os entre si, procurando semelhanças e diferenças existentes. Agrupá-los, pelo menos por uma semelhança importante, e organizá-los em ordem hierárquica de importância. Interpretar as ideias e ou fenômenos, tentando descobrir conclusões a que o autor chegou e depreender possíveis ilações. Proceder à crítica do material como um todo e principalmente das conclusões. Então, assim, pessoal, a gente consegue perceber que é um passo a passo que pode começar a partir de agora, que você não deve ficar esperando que a gente esteja cobrando tanto, porque a leitura, ela vai trazer uma melhoria significativa na forma como você vai conduzindo a sua formação, o seu curso. E aí, nessa parte da análise de textos, as autoras aí trazem de forma mais detalhada. O que eu gosto desse texto, gosto sempre de trabalhar com ele, é também por isso, porque o texto traz de forma muito detalhada, que até facilita que após a aula, quando o aluno pegar o texto, ele vai ver, você pode fazer uma leitura após a aula que lhe ajuda a fazer uma leitura independente. Né, tem textos que realmente são bem difíceis, que precisam ainda mais do seu contato com a professora. Mas esse texto, ele dá muita possibilidade de que porque não é um texto difícil, é um texto super didático, que nos ensina, né, todo um passo a passo sobre procedimentos didáticos. Sobre análise de texto, as autoras explicam que se pode ser dividida em 3 partes. A primeira é a análise dos elementos, consistindo no levantamento de todos os elementos básicos constitutivos do texto, visando a sua compreensão. Então, que elementos são esses? Quais são as ideias que estão sendo trabalhadas nesse texto? A análise das relações é a segunda parte. Tem como objetivo encontrar as principais relações em estabelecer conexões com os diferentes elementos constitutivos do texto. E a terceira parte é a análise da estrutura. Nela, verificam-se as partes de um todo, procurando evidenciar as relações existentes entre elas. Então, se fosse para a gente fazer isso agora, fazer esse passo a passo em cima do próprio texto que a gente está fazendo, do texto que a gente está estudando, a primeira é a análise dos elementos. Então, o quê? Consistindo no levantamento de todos os elementos básicos. Quais são os elementos básicos desse texto? Procedimentos didáticos, leitura e análise de texto. Como que se dá essa relação? Essa relação se dá por meio de que a gente precisa aprender a ler, que a gente pode ter passo a passo, como fazer leitura proveitosa, então a importância da leitura, como fazer resumo, como sublinhar, técnicas de aperfeiçoamento, né? É o que nós estamos estudando. Então, essas são as relações que vão se estabelecendo. E a análise da estrutura. A estrutura, ela vem falando de forma que ela vai... A análise da estrutura do nosso texto, ela vai trazer partes que são constitutivas, que podem ser consideradas
quase todas elas como fundamentais. Por quê? Porque é um texto explicativo que vai trazendo vários procedimentos sobre como fazer uma boa leitura, uma leitura proveitosa e um bom aproveitamento também do seu tempo, não é? Porque, gente, quando você passa ali aqueles 30 minutos, uma hora, lendo um texto, e ao final você diz assim, não consigo absorver, não consegui fazer uma absorção das palavras-chave, então ali você acabou perdendo tempo, né? Porque você leu e não conseguiu absorver. Acaba que quando isso acontece, aí a aluna fica chateada, fica cansada, fica desmotivada, mas às vezes essa desmotivação que a gente tem para estudar, ela pode ser causada por diversos motivos, obviamente. Mas às vezes essa desmotivação ela vem porque nós não estudamos da forma correta. Quando a gente estuda da forma correta, é difícil a gente ficar desmotivado. Porque você estudando da forma mais proveitosa, e estudando sobre um tema, sobre um assunto que você se interessa, você fica ali bastante tempo estudando sobre aquilo e não se cansa. Você sente prazer naquela atividade, e não cansaço, impaciência, desconcentração. Tipos de análise de texto. Esses tipos de análise de texto é bom a gente fazer, né, ou seja, praticar, porque pode acontecer de diversas formas. Tem a análise textual, que ela precisa, né, da ajuda de uma orientação, que vem da professora, né, obviamente, que ela vai trazer o quê? Análise textual. Pessoal, vamos fazer análise textual desse assunto mesmo que a gente está estudando. Aí eu vou dizer como é esse livro, que inclusive eu já comecei, né, na aula explicando que o livro é um clássico, como o livro está organizado, o vocabulário, que é um livro fácil de ser manuseado, ele é muito didático, muito acessível, não é? Então, a análise textual, ela vai começar com a professora fazendo esse detalhamento sobre a obra. E passando uma atividade depois, né? Sobre isso. A análise temática, ela é de forma individual. Por quê? Porque ela vai permitir uma maior compreensão do texto, fazendo que você mesma, da forma que você vai assumir de forma mais independente, de forma a não precisar da professora, não é isso? Então, vai permitir uma maior compreensão, fazendo emergir, fazendo surgir a ideia central e as secundárias, e aí você vai poder fazer atividade, se eu pedir uma análise temática, é você mesma que vai fazer com suas palavras, sem você estar esperando pela explicação da professora, e a gente não faz em dupla, a gente faz atividade que a gente faz individual, é um contato que você vai ter com o livro e com o autor. Tem a análise interpretativa e crítica, que essa é individual também. Por quê? Porque lembre que quando a gente vai interpretar, a minha interpretação pode ser diferente da sua. Então, como é que eu peço para você fazer uma análise interpretativa em dupla? A análise interpretativa, ela é individual. Por quê? Porque a compreensão do texto, ela pode ser diferenciada para mim, para você, para o colega. E quando ela E por ela ser interpretativa e crítica, ela vai requerer também a sua argumentação. E essa argumentação também vai a profundidade da argumentação, a originalidade, os recursos que você vai utilizar são diferentes dos meus, dos seus, do colega. Por isso que essa atividade ela deve ser feita de forma individual. Tem a que acontece também de problematização. Essa é bem bacana porque a gente pode fazer um grupo ou a classe toda, mas eu acho muito confuso fazer a classe toda.
Mas quando a gente divide a turma em grupos, e aí as questões, elas são levantadas e debatidas, e depois vocês podem, e depois os grupos socializam para a turma toda, né? Então, se eu peço para vocês fazerem uma problematização de um determinado texto, então é fazer a leitura, e a gente vai debater o que é que eu achei importante, o que é que você achou importante, o que é que eu concordo, o que é que você não concorda, e aí alguém vai trabalhar ali no grupo como o relator, né, a relatora que vai anotar as ideias e organizar para que depois, de forma até criativa, a gente consiga, todos os grupos, eles socializem para a turma. E aí a gente tem a conclusão pessoal. E como o próprio nome já disse, eu estou falando que é pessoal, obviamente que é individual. Por quê? Porque conclusão, você tira qual a conclusão do texto? Eu li o texto, peguei minhas observações, minha interpretação, minha forma de compreender. Então, você reescrever, você vai estar, quando você vai reescrever o texto, quando você vai dizer qual a mensagem que consta nesse texto, né, as suas contribuições, isso aí pode ser variado, do que eu penso para o que você pensa, do que você pensa para que o colega ele compreendeu. Então, conclusão pessoal, como o nome já diz, é também uma atividade individual. E aqui elas vão, é bem bacana porque elas trazem em forma de esquema como fazer cada uma delas, né? A começar aqui, desculpe, pela análise textual. Aí na análise textual, qual é a atuação da professora? Essa, dos estudantes, o que fazer? A análise temática, não tem atuação da professora, né? Então, o que é que a aluna faz? Esse passo a passo aqui. Então, essas páginas seguintes, porque, como eu falei para vocês, esse texto esse livro é muito bacana. E aqui ele vai trazer toda essa parte de como fazer. E aqui elas trazem uma atividade prática também, né? Toda atividade é prática. Uma atividade, como fazer análise de texto, trazem o texto, trazem o esquema, a ideia central, o levantamento de novas questões. E aqui, nessa parte, é onde termina. Onde termina o texto. Então, assim, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido, eu espero ter conseguido passar a mensagem principal da nossa aula de hoje, que essa mensagem principal é a importância da leitura e que não é algo que a gente começa da noite para o dia e que a gente vai estar fazendo leitura interpretativa, que a gente vai fazer conclusões, que a gente vai poder fazer esses trabalhos de forma mais aprofundada, de uma hora para outra, mas faz parte de uma construção que a gente precisa dar o primeiro passo, colocar isso no nosso hábito, no nosso cotidiano, porque só tem a nos acrescentar, né? São acréscimos bastante positivos. A leitura, ela nos engrandece tanto enquanto profissional, enquanto aluno, né, que é o primeiro momento, enquanto futuros e futuras profissionais, e enquanto ser humano. Quanto mais você lê sobre um assunto, mais você pode opinar sobre ele, você pode produzir conhecimento sobre ele e a gente pode também fazer transformações na sociedade. Mas tudo isso a partir da nossa leitura, da nossa compreensão sobre determinado assunto. Eu agradeço a participação, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!